Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana. No programa deste 17 de maio, comigo está José Faustino, como é habitual. Hoje não contamos com o Silvério Cunha, que juntar-se a nós no próximo programa. Começamos com as notícias. Temos várias notícias desta semana para abordar e são muitas. José Faustino, a primeira, o aeroporto. Já foi na OTA, em Alcochete, no Montijo, voltou a Alcochete, Rio Frio e agora Alcochete. Mas é mais ou menos isso. Vai chamar-se Luís de Camões e o Primeiro-Ministro espera que as obras fiquem prontas no prazo de 10 anos, num investimento superior a 6 mil milhões de euros. Será desta que haverá um novo aeroporto de Lisboa? Bem, quer dizer... Já foi anunciado tantas vezes, definitivamente? Não, exatamente. No tempo de José Sócrates, ele veio aí agora a escrever uma coisa, a dizer que eu já tinha aprovado tudo isso que eles aprovaram, eu já tinha aprovado. É verdade. E por uma razão muito simples, porque José Sócrates pode ter muitos defeitos, e eu não estou a dizer que ele não os tenha, ainda não foi julgado, portanto há a presunção da inocência, ainda não foi condenado a coisa nenhuma, tem um processo a decorrer, mas há uma coisa que tem que ser dita. À parte de tudo mais, errado ou certo, ele tinha uma ideia para Portugal, coisa que António Costa nunca teve. E deste atual governo há umas coisas, mas ainda não sabemos bem. Eu não tenho ainda uma convicção profunda de que este governo tem uma ideia para Portugal. Talvez se comece a saber. De qualquer modo, esta questão do aeroporto é já uma andota, não é? É uma autêntica andota. Vai dar pano para mangas mesmo para os programas do humor e tudo isso, não é? Um leigo na matéria, eu já aqui uma vez disse isto na rádio e volto a dizer. Eu sou um leigo nesta matéria, interessa-me por tudo aquilo que circula à minha volta, não sou especialista em aeronáutica, nem aeroportos, nem nada disso, mas quando ando de avião, agora já há alguns anos que não ando, desde a pandemia que não ando, mas gosto muito de ver e de espreitar, ver como é que aquilo tudo funciona, gosto de falar com as pessoas, aliás, gosto de perceber o mundo à minha volta. E como tenho aqui, quase com muito gosto este programa, normalmente, sempre com o professor Silvério Cunha, hoje excepcionalmente sozinho, já tem acontecido outras vezes, por impossibilidade dele, nós temos que manter-nos informados, quer dizer, não tenho nenhuma informação além daquela que as outras pessoas têm. Mas com a informação que nós disponibilizamos, a minha função aqui é fazer a análise da situação em função dessa informação que tenho. Quando frequentava mais Lisboa, tinha algumas informações mais privilegiadas, esporadicamente, mas isso também contava pouco. Certo é que este novo aeroporto, que se vai chamar Luís de Camões, não sei porquê, não tenho nada contra o grande poeta Luís de Camões. Humberto Delgado foi de facto um dos pioneiros da aviação comercial, ele próprio contribuiu para construir o aeroporto da Portela, e o que é certo é que já passaram 40 anos desde que aquilo foi inaugurado, e a verdade é que não é preciso ser um grande sábio, como digo, para ver duas coisas, uma positiva e outra negativa. A positiva, que toda a gente diz e toda a gente percebe, é que o aeroporto da Portela está em Lisboa. E depois, agora até tem um metropolitano ali, a gente apanha o metro, está em Lisboa. Não precisa aqueles vai-vens que há. É um sítio quase único no mundo. Portanto, aquilo para as pessoas é excepcional. Bom, a parte má é se temos o azar, todos, de haver um acidente. Os aviões caem, às vezes acontece, os carros despistam-se, a gente cai em casa, escorregamos, partimos pernas. Os acidentes acontecem, faz parte da vida. Se temos o azar de um avião cair e aquela zona de Entre Campos, Campo Grande, Entre Campos, Campo Grande, faz aproximação à pista por sul, é extremamente perigoso. Isso é muito perigoso. Já tivemos aqui o comandante, como é que lembra-me o nome dele? O Lima Basto. Hã? O Lima Basto. O Lima Basto, exatamente, foi aqui o diretor do aeródromo de Évora, que era um antigo comandante da TAP, que apareceu várias vezes na televisão, nunca mais o vi, mas que aqui nos fez essa explicação na primeira pessoa, porque ele tinha milhares de horas de voo, e dizia que às vezes a aproximação ao aeroporto da Portela era perigoso. Portanto, isso é um perigo que ali está.
De maneira que o aeroporto tem que ser feito, aquilo é o aeroporto de Lisboa, não é o aeroporto de Portugal, tem que ser feito em Lisboa, mais ou menos. Portanto, e qualquer pessoa, como eu digo, mesmo sem ser especialista, olha para agora no Google, mas num mapa em papel, eu ainda gosto muito dos mapas em papéis, e se começamos ali a ver à volta de Lisboa, ver onde é que as zonas, hoje os mapas já têm os relevos desenhados e tal, já se percebe, as curvas de níveis, etc. Percebe-se onde é que estão os sítios planos e os sítios bons. E o campo de tiro de Alcochete é de facto um sítio amplo que tem a particularidade, como é um campo de tiro para aviões, não é tiro de G3, é de aviões, portanto, aquilo é da Força Aérea. É muito grande e é do Estado, portanto o terreno já é do Estado, é direitinho, terá impactos ambientais, isso agora tudo tem impacto ambiental, mas se a mínimo já estiveram autorizados e portanto faz todo o sentido que o aeroporto da Portela inevitavelmente tem que sair de Lisboa para ir para o outro lado. Agora, no meio destas coisas todas, há questões de ordem técnica, há questões de ordem política e há questões contratuais, de concessão, da Vinci, com a ANA e com essas coisas todas. À nossa boa maneira, que andámos há 50 anos para decidir disto, já foi decidido várias vezes e andou para trás, não sei o que é que poderá vir a acontecer, não é? Agora, há uma coisa que é certa. Mesmo com o aeroporto em Alcochete, a tal hub de Lisboa, não é certa. Ela é duvidosa. Mas tem muito mais probabilidades de Lisboa se tornar um centro, o tal hub de mudança de médio curso para longo curso, tal, se tiver um bom aeroporto, naturalmente que sim. Ou pelo menos, mas se calhar, esta zona, uma zona tive, possível de expansão. Não sou rapaz muito viajado, mas conheço relativamente bem o aeroporto de Madrid, o aeroporto de Barcelona, por exemplo, os conheço melhor, entre outros de menos importância. Em Madrid está constantemente a aterrar ou a levantar um avião. Penso que já tem 4 pistas. Barcelona é quase a mesma coisa. A Portela, aquilo é uma pista, não é? Tinha 2 cruzadas, agora tem uma. E as obras, por mais obras que se faça, é só para albergar os passageiros, para tomarem um copo, para ter a parte comercial, porque a parte, digamos, aeroportuária não expande mais, não tem hipótese, não é? Entretanto, o Governo anunciou, precisamente por causa do aeroporto, uma nova linha ferroviária. É uma linha ferroviária que vai ligar Lisboa a Évora, precisamente, para garantir a ligação a Madrid em alta velocidade, e também anunciou uma nova travessia sobre o Tejo. Será que Évora terá uma ligação, a cidade passará a ter então uma ligação direta ao ramal do Poceirão, que fará a ligação ao aeroporto? Vai ser a primeira capital de distrito servida por uma linha de alta velocidade, porque para o lado de Elvas ela está já em construção, esta será nova. Évora fica apanhada de surpresa pelo meio, José Faustino, ou estará a cidade preparada para isto? Surpresa é relativo, quer dizer, Évora não tem, vamos lá ver, Évora não tem que ser tudo mal, não é? Portanto, Évora já está aqui. Évora como eu digo, o Alentejo, aqui Évora, é um planalto a 200 e tal metros de altitude, que é bom. Nós praticamente temos aqui um tremorzinho de terra de vez em quando, as tempestades não são grandes, temos aqui um bocadinho de frio no inverno, um bocadinho de calor no verão, mas estamos aqui muito bem, quer dizer, isto é um sítio maravilhoso. Quando certa gente descobrir, veja-se, aqueles desgraçados no Brasil, os problemas que têm tido nos próprios Estados Unidos e em sítios, países até ricos, que são assolados por calamidades terríveis. Nós aqui, felizmente, parece que tivemos uma proteção divina, não é? Parece que desde Nosso Senhor que fez aqui este bocadinho, assim, espera aí aqui, nestes rapazes. Não são desenvolver muito, coitaditos, são assim, um bocadinho de coisa e tal. Mas pronto, vivem em tranquilidade, bebem umas cervejas e bebem coisas, gozam a vida e tal, não sei o quê. Portanto, o diabo não está sempre atrás da porta, como é evidente. E Évora, eu uma vez escrevi, não sei já para onde, se calhar foi aqui para a rádio, não sei. Eu também não tenho escrito muito, falo mais do que eu escrevo, mas de qualquer modo tinha uma teoria velha, que mais ou menos ela se mantém atualizada, que Évora tem poucas hipóteses, não é? Porque ou é absorvida por Santarém, que se desenvolve mais, digamos, o norte do Tejo, embora o Tejo seja uma barreira natural, ou é absorvida pelo Algarve, porque a gente estamos, digamos, no meio do deserto. Depois do outro lado temos ali outro servidor de
desenvolvimento Badajoz-Elvas, não é? Especialmente Badajoz, que também lá está, que lá vai agora com a linha, já lá vamos, e depois do outro lado de Lisboa. Aliás, há aí um estudo da Gulbenkian, que eu já não me lembro o nome daquilo, mas é as supermetrópoles ou não sei o quê, onde Évora já é uma parte dos arredores de Lisboa, não é? E, Sim, faz parte do arco metropolitano de Lisboa. é isso, exatamente. Há aí um estudo sobre isso. Eu agora não lembrei-me agora disso de repente, mas não... Com vias de comunicação como esta, isso será ainda mais claro, não é? Sim, com vias de comunicação como esta não altera essa posição, digamos, geoestratégica. Deverá aprofundá-la até. Não se define, mas melhora a vida para as pessoas de Évora. Porque o ponto aqui é, ou Évora vai para um lado, ou vai para o outro, ou vai para o outro, ou afirma-se como um polo agregador, o que é muito difícil. Porque depois dispersa-se com a regionalização. Porque quem defende a regionalização quer Porto Alegre, quer Beja, quer tudo. E Évora dispersa-se nisto, não quer nada. Não é? Portanto, é absorvida por qualquer coisa destas. Ora, se Évora tomar uma atitude mais centralizadora de polo, de desenvolvimento regional, isso serve de qualquer das maneiras. Mas os TGVs, aqui tem outro nome, mas os comboios rápidos, as autoestradas, todos os meios de comunicação servem para duas coisas. Para vir para cá e para fugir de cá. Ou para passar por cá. São três. Passam por cá, vêm para cá ou fogem de cá. Mas, de qualquer modo, é melhor ter cá Évora hoje é servida por uma autoestrada, é servida por um comboio elétrico a caminho da capital, para o lado do mar, ali paramos, é mar, apanhamos o avião para irmos embora. Agora passamos a desfrutar da linha até, que já temos, não é? Até a linha, já temos uma boa linha férrea elétrica até Lisboa, para nós, emburenses. E temos outra para Badajoz, que já vai ligar, os espanhóis andam sempre mais depressa do que nós. Portanto, isto é bom. Agora, voltando à parte da ligação, é evidente que, para mim foi sempre evidente, que Lisboa tem que se desenvolver para o lado sul do Tejo. É uma cidade com um grande rio, o rio é muito grande, tem o Mar da Palha, Paris, tem o Rio Sena é mais estreitinho, o rio, não é? Este é muito grande. Istambul ainda tem o Estreito do Bósforo, não é? Pois, mas para o norte é difícil. Tem que ser, tem que ser assim. No futuro será assim. Nós não veremos isso, a nossa idade não dá para isso, mas o desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa vai para ser para sul. Isso não restam grandes dúvidas. Aliás, isso é bom até em termos de emergências, sismos, coisas, porque eles não têm para onde fugir, coitados. Só podem fugir ali para aquele lado, porque de um lado está o mar, estão cercados de mar, estão ali praticamente metidos numa península. E de maneira que tem que se viver dos dois lados. Ora, o aeroporto vai fazer essa deslocação até por outro motivo. Porque a ciência urbanística moderna diz-nos que quando se instala um grande aeroporto, como aquele que se prevê, que é o de Alcochete, costuma-se, à volta, desenvolver aquilo que se chama uma cidade aeroportuária. Não é outra Lisboa, porque assim ficamos na mesma, né? Ficamos outra vez com um aeroporto. Não é isso. É infraestruturas, centros comerciais, locais de hubs, locais de cruzamento, de transporte, de logística, e com um pouco mais de afastamento, quiçá vendas novas, que estão contentes, com razão, e toda aquela zona envolvente, mesmo de habitação, à volta daquilo assim, ver. Enfim, com uma área muito razoável, e ali há espaço para isso. A chamada cidade aeroportuária. E isso, naturalmente, vai alargar todo o âmbito da área metropolitana, à área metropolitana de Lisboa. De maneira que é inevitável mais uma ligação entre daquelas que já temos, não é? Portanto, abaixo de Vila Franca, portanto, há duas, portanto, eles dizem que é a terceira, na realidade é a quinta, não é? Ou a sexta. Mas pronto, é a terceira, e vai haver mais, no futuro irá haver muito mais. Vai haver pontes de ligação, discute-se se será ferroviária ou rodoviária, fala-se em mais ou menos 600 milhões. Eu acho que quanto mais facilidade houver de fluir de um lado para o outro, melhor. Se for ferroviária e rodoviária, melhor.
Portanto, tudo isto vai de facto ficar interligado e é inevitável, porque não, de outra forma não pode ser só uma cabeça que sempre sem objetivos para Portugal, como o Dr. António Costa e o governo dele, é que se lembra, acho que até foi o Passos Coelho, esse é por motivos de aflição. Um por motivos de aflição, estava falido. O outro por mesquinhez, é que vão para o Montijo. Uma coisa que não faz sentido nenhum. Que não porta-aviões dentro do Tejo, que não faz sentido nenhum. Portanto, isto é uma zona arejada, faz todo o sentido. Agora, depende muito, porque Portugal é o velho problema das três palavras, não há dinheiro. Esse é o ponto. Nesta revista da semana, vamos a uma notícia de hoje. O Presidente da Assembleia da República defendeu precisamente esta sexta-feira no Parlamento que todos os partidos têm direito à liberdade de expressão e não há censura. Isto depois do líder do partido Chega ter feito uma referência à população turca. O líder do Chega, e por causa da construção do aeroporto, fez uma referência de que a população da Turquia não era conhecida por ser a mais trabalhadora, mas tinha construído um aeroporto em 5 anos. Alexandre Leitão, do PS, questionou se uma determinada bancada disser que uma raça ou etnia é mais burra ou preguiçosa, também o pode fazer. Isabel Mendes lembrou que o racismo é crime. Aguiar Branco sustenta que se pode fazer este tipo de discurso na Assembleia da República porque a liberdade de expressão está constitucionalmente consagrada. José Faustino. O Dr. Aguiar Branco, confesso-me, tem surpreendido pela positiva. Eu não o conheço pessoalmente, mas conheço-o de perto, visto que frequentamos a mesma praia há alguns anos e observamos-nos. Ele não me observa, não me conhece de lado nenhum, mas eu observo, não é? Porque ele é figura pública. E confesso que me saiu melhor que a encomenda no bom sentido. Porque isto é daquelas coisas. Ele foi ministro, era ministro da Defesa, via ali um certo aparato, uma certa coisa que não me agradava. Aliás, a praia era frequentada por vários ministeriáveis e ministros e nunca vi um aparato tão grande e confesso que me desagrada certas formas de vaidade. Todavia, o Dr. Aguiar Branco, isto são coisas paralelas, também para animar aqui a nossa conversa, mas como Presidente da Assembleia está-me a surpreender. Tem tido atitudes muito corretas e maneira de... Aliás, o discurso dele no 25 de Abril foi o melhor, já aqui o dissemos, e agora, vamos lá ver, André Ventura continua a fazer barraquinha, agora já disse, já não o vejo de outra maneira. É evidente que o Presidente da Assembleia da República, esta posição que está a tomar está correta. Um deputado da República, desde que mantenha a postura, as boas maneiras e o urbanismo, pode dizer aquilo que quiser, é a opinião dele. Ora, vamos lá ver. Ele dizer que os turcos são lentos é tão racista como o Presidente da República dizer que o Primeiro-Ministro, que era ocidental, era mais rápido, ou não sei o que. Era? Oriental. Era oriental, o que é que ele era? Porque era mais lento, era mais ponderado por ser oriental. Era ponderado, pronto. Os turcos eram mais ponderados. Agora, ele refere-se à velocidade. E o Primeiro-Ministro é rural. Que diabo? Eu disse aqui que poderíamos criticar o Presidente da República em tudo. Agora, de fazer isto de má fé, de racismo, de querer ofender os visados, no mau sentido, eu acho que não. Quer dizer, eu também não vou defender agora o André Ventura, mas ele até o podia dizer por qualquer outro motivo menos válido. Acho que não o fez. Mas se o fizesse, pode fazê-lo. Desde cumprir regras, pode dizer aquilo que entender. A Assembleia da República costuma dizer que é a casa da democracia. E a democracia, cada um tem liberdade para dizer aquilo que quer, desde que não ofenda aos outros, como é evidente. Agora, dizer que os turcos não têm a fama de ser rápidos, deve-se referir ao aeroporto de Istambul, que foi feito em 5 anos, não é? Claro que os portugueses, que também não são grandes, não são muito rápidos, somos como os turcos. Em evento de condições, os aeroportos fazem-se depressa. Não é? Há bocado falávamos aqui, a Expo fez-se, tudo se fez em Portugal, tudo se tem feito em Portugal, fez as Jornadas Mundiais da Juventude, tudo se faz. Agora, é preciso haver bons dirigentes, boas cabeças, bom planeamento, isso é que não há. Portanto, o problema do aeroporto
de Lisboa ser feito em 10, 15 ou 20 anos ou 5 anos e o de Istambul ter sido feito em 5 anos, não tem nada a ver que sejam turcos ou que não sejam turcos. Sem prejuízo dos turcos serem mais calmos. Também não faz mal nenhum, não é? Eu também sou calmo, sou alentejano e não me sinto ofendido com isso. Quer dizer, eu andei, como já disse, por Lisboa uma data de anos. Por Lisboa não vivi lá, mas ia lá muito. E havia um certo, digamos, brincar um bocado por o facto de ser alentejano. Eu nunca me senti ofendido com isso. Nunca me preocupei em mudar a minha pronúncia, nunca estive preocupado com isso. Quero saber que me chamem alentejano. Também não andei a dizer que tenho orgulho de ser alentejano. Gosto do Alentejo, gosto de Portugal, mas também gosto de dizer mal do Alentejo e gosto de dizer mal de Portugal. E quando tenho que dizer, digo. Agora, isso não me parece... eu acho que a Assembleia também está a transformar-se numa série numa coisa de, como é que é dizer, quase uma conversa de café, uma coisa que não tem importância absolutamente nenhuma. E na realidade, e é bom que isto seja dito, neste caldo confuso, quem tira mais partido é André Ventura. Que isso é o que é onde ele vive, como ele chama, o Barraquinha. Ele ama a Barraquinha logo até ele ter a oportunidade. É evidente. Vamos para Évora, onde o vereador do PS na Câmara de Évora, entrevistado aqui na DNFM, diz que a gestão da CDU tem inércia e falta de estratégia. Nesta entrevista, o eleito socialista diz que a existência de 2 eleitos apenas com funções executivas é uma das causas do problema e voltou a lamentar que a CDU não tivesse aceitado a proposta inicial do PS também ter 2 vereadores no Executivo. Pois, vamos lá ver. Se o Executivo tivesse 4, provavelmente poderia fazer um trabalho diferente do que se tivesse 2. E eu estou no se tivesse, estou ainda num futuro, numa suposição. A verdade é que o programa, como hoje bem vemos, há aqui um grande afastamento entre o Partido Comunista, ou CDU, se quisermos, e o PS. Quer dizer, não, é mais ou menos água com o azeite, aquilo não cola de maneira nenhuma. Se fosse a CDU com o PSD, eu ainda me parece que isso talvez fosse possível, com a vereadora independente, mas também não formava maioria. Digamos assim, como ganhou a CDU, talvez todos menos o PS de fora, como oposição. Agora, com o PS é difícil, mas também é possível, as pessoas querendo é possível. Agora, eu acho que a Câmara de Évora, que tem defeitos e tem qualidades, não é pelo facto de ter 2 vereadores a tempo inteiro que ela não anda. A Câmara não anda mais por causa das 3 palavras sagradas. Não há dinheiro. É uma coisa que eles têm que perceber isto. As pessoas têm que perceber que não nadamos em dinheiro. O país não enriqueceu. A Câmara de Évora não é rica. Dir-me-ão, será mal gerida aqui, será mal gerida ali. Eu não digo o contrário, não é? Mas tão bem ou tão mal gera um como gera o outro. Porquê? As câmaras são máquinas muito pesadas. A função pública admite pessoas, não as admite, elas não se podem ir embora, elas vão ficando ali. Depois tem os seus modos de funcionamento e, digamos que os eleitos na Assembleia Municipal, especialmente na Assembleia Municipal, têm o poder de alterar as normas municipais. E mesmo assim têm regras. Há planos diretores, planos de urbanização, regulamentos disto, regulamentos daquilo e daquilo outro. Isso eles podem alterar e definir essas situações. E isso, de certa forma, é que pode permitir uma maior ou menor flexibilização aos técnicos na execução dessa regulamentação. De resto, sabemos que as máquinas camarárias e as máquinas do Estado, de um modo geral, são máquinas pesadas. Porque, às vezes, assim, o que é público não presta, o que é privado é que tem boa gestão. Não é verdade, isso não é correto, não é? A gente diz isso de uma forma prática. Na realidade, isso não tem fundamentação, nem prática, nem teórica. É um modo de dizer. Porquê? Porque os gestores públicos não são melhores ou piores que os outros. É a máquina. O Estado, em 50 anos de democracia, não se conseguiu desburocratizar. Eu ontem chamaram-me a atenção
que aí num congresso recente das comunicações, alguém disse, parece que é o presidente da Fundação para o Desenvolvimento das Telecomunicações, que disse que o país tem desenvolvido muito do ponto de vista digital, mas cada vez está mais burocrático. Bom, isso andei a dizer há muito tempo. Isto é pior que no tempo do Salazar, desculpem lá. O Salazar era menos burocrata que esta gente. É que agora temos mais o digital para nos chatear. Porque isto, se for só o digital, está bem. Mas é em digital, é em papel, papel contra digital, digital contra papel. Depois sites completamente aberrantes e 30 por uma linha. Eu sei que não é isso que o vereador se refere e não é o problema da Câmara de Évora. Agora, o problema da Câmara de Évora, eu não sei se o vereador Calixto e a vereadora Nico trariam mais acrescento aos dois, ao Presidente e ao vereador Alexandre. Isso eu não sei. Agora, o que sei é que a Câmara não tem dinheiro, nem possibilidades, nem uma máquina capaz de fazer muito mais do que aquilo que tem feito. Das críticas feitas, também ocorreram outras na mais recente reunião de Câmara sobre o funcionamento do Serviço de Urbanismo do município. O Presidente da Câmara, Carlos Pinto Sá, respondeu dizendo que o Serviço terá responsabilidade em alguns casos, mas que noutros a culpa é dos promotores, e deu mesmo um exemplo do projeto urbanístico Moinho 2, em que os promotores pretendem alterar de subterrânea para aérea a passagem da linha de caminho de ferro, o que provoca um atraso grande no projeto, que entretanto tinha sido já publicado e aprovado em 2012, José Faustino. As questões do urbanismo, não só este exemplo, mas outros. Bem se vê o requinte máximo em burocracia. Como é que o promotor de um loteamento pode definir se a linha é aérea ou subterrânea, ou aérea ou caraças? Isso é do promotor, que sei lá, as infraestruturas de Portugal é que definem isso. Há um risco ali, aqui é a linha. E daqui para aqui vamos fazer casa, ponto. Prendem-se por tudo. Mas o problema não é do promotor, nem é da Câmara. É da burocracia. São 50 anos de burocratas estúpidos. Andamos para trás, medíocres e incapazes todos. Todos. São mais todos que o Papa dizia. É que aqui somos mesmo todos. Este é um problema complicado. Portanto, vamos lá dizer isto claramente. O Presidente da Câmara, estou a falar em abstrato, não estou a falar do Évora, os presidentes de Câmara não mandam nas secções de urbanismo. Quem manda no urbanismo em Portugal são os senhores arquitetos. Ponto. Digam o que disserem. Claro que os outros arquitetos que estão de fora sabem que é verdade, mas danados, mas quem lá está dentro é que manda. E com a grande burocracia que é o licenciamento e tudo, o licenciamento urbano e tudo isso. Portanto, não tem solução. Só uma pincelada. E eu vou repetir isto outra vez. O problema da habitação, ninguém faz habitação em Portugal nestas condições para arrendamento. Só o indivíduo tiver muito dinheiro e completamente maluco. Com muito dinheiro e maluco, faz. Se não tiver maluco e tiver dinheiro, não faz. Se tiver maluco, é para o manicômio. Portanto, esse aí não vale a pena. Agora, pode haver outra hipótese, que é uma coisa que gostam muito. Depois cria outros problemas, mas isso não interessa muito agora para o caso. Que é a habitação para a venda. Vamos lá, vamos falar claro. O que aqui se passava em Portugal era isto. Os terrenos eram urbanizados. Os donos do terreno ganhavam muito dinheiro, acima do valor deles. Pagos pelos promotores imobiliários, pelos construtores. Os construtores, por sua vez, pagavam um balúrdio de taxas às câmaras, que eram financiados pelos bancos. E os bancos financiavam os empreiteiros, que por sua vez indicavam os compradores, as pessoas que compravam as casas, a 100%. E o que as pessoas se preocupavam é quanto é que pagavam por mês. No dia em que em Portugal, ou noutro sítio qualquer, se começa outra vez a financiar, estamos a falar de Portugal, a compra das casas a 100%, começa tudo outra vez a bombar. O problema da linha, se é subterrânea, se é por lá, se é não sei o quê, isso acaba logo. Logo porque há dinheiro. O problema aqui é dinheiro. Não há dinheiro. E no dia em que os bancos abriram os cordões à bolsa e que os pobres desgraçados possam pagar 400 ou 500 euros todos os meses e lhes renda pela prestação da casa,
tudo se desenvolve para fazer casa. O problema foi a crise exatamente dos empréstimos e disso tudo em 2010, 2008, 2010, que acabou com esse crédito a 100% e tudo isso. E isso empapou tudo. Esse é o ponto. Não há aqui outro ponto. Agora, os urbanismos, há pessoas para resolver qualquer problema, se resolvem em 10 anos, nunca andou mais depressa. Entretanto, mas ainda, desta Câmara é toda. Mas ainda em Évora, e falando de construções... Eu pergunto uma coisa, e não é um ataque pessoal, nem é nada que não levem isso a mal. Porque o doutor Calixto, que foi presidente da Câmara de Reguengo, lá na Câmara dele, quando ele lá foi presidente, uma urbanização licenciava-se em quanto tempo? Era em 2 meses, 3 ou em 10 anos? Era rápido. Se calhar também não construíram lá muito, né? Construíram menos que em Évora. Mas qual era a rapidez da coisa? Tinha lá instituído não venham com as falsas licenças zero, que o licenciamento zero, que isso é tudo mentira. É como o regime simplificado. É 50 vezes mais complicado que o salazarista. Digam a verdade. Aquilo não é simplificado coisa nenhuma. Aquilo é complicado até dizer chega. São pastas de arquivo de papel. É uma coisa insuportável. Portanto, não venham com essas conversas. Tem que mudar o modo de atitude. E aí as coisas... Avançamos para outro tema também ainda relacionado com construção, porque em Évora está a construir-se o Hospital Central do Alentejo. Agora, e verdade seja dita, já se vê bastante a construção, já se estão a construir os últimos pisos e, portanto, já se torna visível de grande parte da cidade, mas o Tribunal de Contas considerou ilegal a criação de um tribunal arbitral na obra deste hospital. O que aconteceu foi o seguinte, com os atrasos no lançamento da obra e também com o início da guerra na Ucrânia, as alterações de preços de matérias-primas e outras, o aumento da inflação levou a que a empresa que está a construir o novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, tenha pedido a constituição de um tribunal arbitral para que fosse apreciado o pedido de compensação financeira relativo à empreitada. Tal foi aceito pela ARS, mas o Tribunal de Contas diz agora que não há fundamento legal para que esse tribunal arbitral para encontrar o pedido de compensação financeira fosse instituído. José Faustino, como é que se poderia ter negociado de outra forma essa compensação? Não, eu aqui tenho muita dificuldade em responder a isto, desde logo porque não sou nenhum especialista jurídico, não sei nada disso. Eu supunha que os tribunais arbitrais que eram constituídos nos termos da lei. Não era por vontade disto ou daquilo, não é? Bom, a pessoa pode-se entender, claro, se as partes nem quiserem, não há esse tribunal arbitral, porque o tribunal arbitral, fundamentalmente, é constituído por um árbitro indicado por uma parte, outro árbitro indicado por outra parte e outro árbitro indicado por o Tribunal Superior, normalmente para resolver o Tribunal da Relação. E pronto, e aquelas partes, aqueles árbitros, digamos, ouvem as partes, que funcionam quase como um tribunal, vulgar, enfim, mais facilitado no seu funcionamento, e depois decide se as partes aceitam a sua decisão, podendo, cabe-lhes naturalmente, daquilo que sei, atenção, posso estar a dizer uma grande asneira, aquilo que sei da minha experiência de vida, daquilo por onde tenho passado e andado, de coisas entre privados e coisas. E se não está satisfeito com o Tribunal Arbitral, recorre para o Tribunal da Relação. E se não está satisfeito, dependendo do valor da contenda, vai para o Superior. É o esquema normal. Agora, eu acho estranho duas coisas. O primeiro, porque é que o Tribunal de Contas, que é isento, deve ser isento, é um tribunal público, não servirá para arbitrar os preços da empreitada? Não sei. Uma pergunta que aqui deixo, não sei. Por outro lado, por que motivo é que não se tenta chegar a um acordo, enfim, sem ter que ir para o tribunal, não é? Porque tenho dificuldade em perceber esta situação. E explico porquê. Eu penso que o empreiteiro, que é espanhol, portanto não é português, o que dificulta mais as coisas, mas faz parte daquilo que a União Europeia diz e recomenda, mas quando numa obra daquela dimensão, ou noutra coisa qualquer, mesmo mais pequena que ela seja, ou maior, quando as partes se desentendem,
é mau. Se numa empreitada se chega à necessidade de um tribunal arbitral, de um árbitro, porque não se chega ao entendimento, ouvir um perito ou outro ali, uma coisa particular entre as partes, que o Estado também não permite, é muito burocrático, lá está o problema, mas também se calhar não permite seja o Tribunal de Contas a decidir, os outros se calhar também não querem, não se percebe nada. E depois o Tribunal, agora eu também não percebo, o Tribunal de Contas, não sei dizer-me, parece-me a mim que é talvez um tribunal de primeira instância, comparativamente, como é que ele tem poder para não aceitar um tribunal arbitral? É ele que decide. Então constituir um tribunal arbitral à revelia da estrutura jurídica do país. Portanto, para mim são só perguntas. Eu não consigo responder a nada, nem consigo analisar isto. Agora, o que eu acho mal é uma empreitada chegar ao ponto, isso é mau, às vezes é inevitável, não se entenderem sobre preços. Assim acontecendo, de facto, tem que se encontrar uma entidade neutra, um tribunal, que resolva este tipo de problema, mas de uma forma clara, transparente, legal, bem estruturada, para que não dê este resultado que está a dar. Débora, eu não compreendo uma coisa destas. Débora, partimos para... Tenho dificuldade em compreender. Entramos na página internacional desta revista da semana, hoje com José Faustino. Os socialistas venceram as eleições na Catalunha, Espanha. No entanto, os independentistas tentam formar um governo. José Faustino, neste caso das eleições da Catalunha, há uma surpresa desta vitória do Partido Socialista catalão, depois dos problemas que houve com a tentativa de realização de um referendo para a independência da Catalunha. Há aqui um retrocesso nessas intenções dos catalães? Não é uma coisa que me surpreenda totalmente. Eu, agora já há alguns anos, como digo, desde a pandemia, que não saio daqui, não tenho saído daqui, não tenho calhado, mas já há alguns anos não vou à Catalunha, portanto não tenho observado in loco, digamos assim. Observo cá de longe. Eu tive sempre a percepção daquilo que li, que vi lá mesmo, que a maioria dos catalães não querem a independência da Catalunha. Agora, é uma maioria que não se exprime. É uma maioria que silenciosa, que se exprime ali à volta de um café, numa conversa de amigos e tal. Mas depois na ação, na rua, no barulho e naquela confusão toda, aí, sem dúvida absolutamente nenhuma, que os independentistas se sobrepõem e aparecem em grande número. Depois, há aqui um aspecto que importa aqui dizer, que é este. Os independentistas, por exemplo, aquilo chama-se... É a esquerda republicana. ERC. A esquerda republicana catalã. A nossa ERC é outra. A nossa ERC é outra. É um partido de esquerda. Portanto, é independentista, mas de esquerda. Depois, Unidos pela Catalunha, que é liderada pelo tal Puigdemont, que está a monte, lá na Bélgica, exatamente, protegido por um governo, por um partido de direita, de que eles também são, portanto, eles são de direita. Agora até há outros independentistas de extrema-direita, que são independentistas, mas politicamente uns são de direita e outros são de esquerda. E que a única coisa que os une é o independentismo. Não há nada. Depois têm interesses diferentes. Uns gostam mais de dinheiro do que outros, mas gostam sobretudo muito deles. São muito narcisistas. Este Partido Socialista da Catalunha, que é uma espécie de filial do PSOE, assim mal comparado, mas talvez ainda mais radical do que isso, em termos organizativos, com os nossos PS Madeira, ou PSD Madeira, ou Açores, portanto, tem uma certa autonomia. E aqui tem uma certa independência, uma certa autonomia, porque a independência não. E não são independentistas. De maneira que, lá está, manda a regra, aquilo que falávamos do Dr. Calixto e do Dr. Pinto Sá há bocado, ali é a mesma coisa, quer dizer, mandariam as regras de bom senso
que os não independentistas, a ver se aquilo tinha algum jeito, porque a Catalunha é a região mais rica de Espanha e a que deve mais dinheiro, é uma coisa impressionante, e que nem sequer já não há, reteu o dinheiro todo que cobra de impostos, tudo, fica lá tudo, e tem uma dívida incrível, que é uma das queixas dos catalães, é que pagam ao Madrid, mentira, há anos que não pagam nada a Madrid e devem, é a maior dívida de todas. Portanto, não querem contribuir para o esforço coletivo das regiões mais pobres. E por isso querem ser independentes. E depois vai-se endividando e tal, por aí adiante. Aliás, a política catalã é muito interessante. Aliás, como estas coisas das regionalizações e das independências, é sempre muito interessante, nestas circunstâncias. Bom, se o Partido Socialista da Catalunha não se entender com o PP, que era a lógica, como quem diz, o PS com o PSD daqui, é pouco provável, a coisa está mais ou menos nos mesmos termos, entendem-se a esquerda, a ERC, a esquerda revolucionária, com a direita do Puigdemont e formam um governo, como já tem acontecido. É o que poderá vir a acontecer. Basicamente era o que existia antes, na altura do referendo, se não me falha a memória. Exatamente, sim. Era isso. De Espanha... E já tem havido com governos da esquerda republicana. Portanto, agora, o que irá acontecer a seguir não sabemos. De Espanha vamos para o Médio Oriente, onde Israel avisou que vão ser enviadas mais tropas para Rafah e que as operações militares vão intensificar-se para desgastar o Hamas. O exército israelita, entretanto, mostrou imagens de guerrilheiros do Hamas a utilizar viaturas da ONU para se transportarem e utilizarem umas instalações também das Nações Unidas. E os 22 países da Liga Árabe apelaram agora ao envio de uma força de manutenção de paz da ONU para os territórios ocupados por Israel até à criação de um Estado palestiniano. José Faustino, começam a surgir propostas de solução pós-conflito? Propostas há muitas. O grande problema quer dizer, isto chega a um ponto. Eu não vou aqui fazer, antigamente, quando se faziam processos disciplinares na função pública, dizia, aos costumes disse nada, não é? Portanto, se havia relações, parentesco, disse nada, não havia nada, não há nada. E eu aqui, ao que é costume dizer, aos costumes digo nada, não vou dizer das criancinhas, não vou dizer nada. Vou analisar o problema que ali está a passar. O problema é que o Hamas não abre mão do poder que tem e está encoberto com aquele povo, e grande parte do povo é do Hamas. Vamos falar claros. E Israel, se não derrotar o Hamas, a força militar do Hamas, não lhe dar uma profunda derrota, tem sempre ali aquele problema. E a faixa de Gaza não é a Palestina. É a Palestina 2, é o Hamas. Isto é que tem que ser dito. Porque agora decorre isto tudo, estas manifestações todas contra o Israel em todo o lado, nas universidades, esta moda agora, uns jovens a dizer disparates autênticos, para universitários até dá dó, não é? E o que é que nós vemos? Vemos o Hamas a renascer, a aparecer de forma já com alguma intensidade a norte da faixa de Gaza e a bombardear Israel. E a gente anda aqui nisto. Eu não falo dos transportes das ambulâncias e dos carros da ONU e não sei o quê, que serve transporte a Hamas, já nem vale a pena discutir isso. Agora, o que vale a pena discutir é que, de facto, eles conseguiram, com tudo isto, dividir o Ocidente. Os Estados Unidos têm feito muita pressão por causa de Rafah. O próprio governo israelita começa até dividido, o ministro da Defesa tem uma opinião, o primeiro-ministro tem outra. Não nos esqueçamos que o líder da oposição faz parte do gabinete de guerra, portanto está à volta da mesa para tratar dos problemas da guerra. E a verdade é que todos apelam à paz, os de fora, e de dentro o Hamas quer acabar com Israel e Israel, se calhar gostaria de quer acabar com o Hamas, naturalmente, mas tem que limpar mesmo a faixa de Gaza. E eu, com toda a franqueza, não há um sentimento de confiança entre Israel e a ONU, e, na minha opinião, por motivos compreensivos. Eu, se estivesse no lugar dos israelitas, não acreditava na ONU. Não acreditava. Não vale a pena, toda a gente percebe isto, não é? Mas
Israel também lhe interessa limpar o Hamas, as forças militares do Hamas, mas também lhe interessa ter outra vez o poder, a administração da faixa daquele território. Do território. Portanto, o que mais lhe convinha era derrotar o Hamas, resolver o problema dos reféns, que é uma coisa que pouca gente já fala, e entregar, digamos, a faixa de Gaza a penso eu, que seria o que mais lhe convinha, num período de transição, digamos, composto por países terceiros, onde havia com certeza o Egito, onde estariam os Estados Unidos, onde estaria se calhar o Qatar, a Arábia Saudita, talvez, não sei, onde se houvesse ali uma coligação de países estrangeiros, eventualmente com a participação da ONU, que gerisse a faixa de Gaza e pacificasse aquilo a alguma coisa, não é? No sentido de poder, quiçá, haver eleições ou entregar aquilo à autoridade palestiniana. E aí sim, poderia haver a hipótese com a Jordânia, com a Cisjordânia, que também é duvidosa questão, mas será nessa altura, talvez nessa altura, que se pode falar, e não agora, numa autonomia, num país independente que é a Palestina. Neste momento isso não é possível, a menos que se queira fazer outra coisa. Seguir o mesmo caminho, arranjar uma entidade, penso que não pode ser o Hamas, não é? Nem a Fatah, nem coisa nenhuma dessas, mas eu digo, neste momento, temos 3 países. Temos Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Temos 2. E a leste da Europa haverá algo novo? As relações entre Portugal e a Rússia estão no seu pior momento. A porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, acusou Portugal de ser hostil para Moscovo, abrindo uma nova ferida diplomática entre os 2 países. Nesse discurso, ou nessa questão, Maria Zakharova utilizou um discurso escrito. Portanto, estava perfeitamente definido que era uma mensagem clara que estava a ser transmitida até ao nosso país. José Faustino. Os russos têm usado, com os países do Ocidente, assim como Portugal, têm usado uma política conforme as conveniências. Por exemplo, em África trabalham de uma maneira, aqui na Europa trabalham de outra. Que faz-me lembrar os padres, quando era pequenino, quando a gente se portava bem, íamos para o inferno, não é? E aqui há ai. Mas esta semana chegou um navio assim, salvo ver, com gás natural da Rússia, portanto não continua tudo bem. O ponto é que a Rússia anda, digamos, à pesca aqui nesta situação, porque falaremos nisso talvez mais à frente, mas o grande problema é que, de facto, cada vez são mais evidentes aqui 2 blocos que talvez que se dividem em subblocos. Temos, de um lado, os americanos e a Europa, incluindo os ingleses, mas lá está, muito confuso, depois com os japoneses, enfim, coisa confusa, e os seus aliados, e depois o outro bloco com a Rússia e com a China, que não se podem entender, é bem dizer a 100% não se podem entender, nunca se poderão entender, mas que têm que se entender por conveniências. E agora tivemos a visita do Putin. Sim, de Putin. Exatamente. Do Adolfo e, aliás, Putin, o presidente chinês disse que era uma relação até para a Rússia e a China instaurarem a justiça global e, portanto, pretende ele ampliar os laços militares, cooperação, estabilidade no cenário internacional, por aí fora. E o nosso grande aliado, que é Santo Tomé e Príncipe, que é um país com um grande potencial, que muito ajuda Portugal, não é? Muito dinheiro para cá tem enviado, faz-nos uma falta tremenda, e que agora fez um acordo também com a Rússia. Mas a senhora embaixadora resolveu ameaçar Portugal. Bom, talvez no tempo que era um bocadinho mais vermelhusco, o nosso governo, talvez surtisse algum efeito. Parece-me que com este aqui não surte efeito nenhum, nem se tem importância absolutamente nenhuma. Porque a verdade é que os russos, dentro das limitações e das sanções que estão em vigor, circularão em Portugal livremente e Portugal continuará, dentro das suas possibilidades, a acolher os ucranianos e está com a Ucrânia. Portanto, isso
E é membro fundador da NATO, portanto isso aqui não há dúvida nenhuma. Agora, não há dinheiro para comprar F-35 e para essas coisas. Isso não há. Porque se houvesse, ajudaríamos com certeza. Zelensky era para vir, não nos esqueçamos, era para vir, aquilo complicou-se lá, ele não veio, era para vir a Portugal, e vinha à Espanha. E aproveitar para vir a Portugal, vamos pôr as coisas claras. Mas ia celebrar acordos de defesa com os dois países. Porque a Espanha põe-se a hipótese de dar dois sistemas patrióticos que tem não sei aonde, que lhes pode dar e que lhes dá muito jeito, que eles precisam. Portugal não tem patrióticos coisa nenhuma, não é? Portanto, não, capacetes e coisas como dizia o outro, e coletes, não é? E não é isso que governa a vida do Zelensky. Agora, claro, é um aliado que ele tem. Portugal é aliado da Ucrânia, com certeza. Agora, vindo da Espanha, porque é que não há de ir a Portugal? Não vinha a Portugal e à Espanha, não. Ele vinha à Espanha. E como estava aqui perto, visitava Portugal. Infelizmente, não pôde vir a um lado nem a outro. O que é que os russos fizeram? Mandaram uma mensagem, o senhor Lavrov, ou coisas que uma mensagem para o embaixador entregar aqui. Olhem que nós estamos zangados, cuidadinho e tal. Efeito, bem, zero. Na China esteve Putin, está, aliás, o presidente russo encontrou-se com o presidente chinês, destacaram a tal cooperação intensa, mas será mesmo uma cooperação intensa, como tu dizes, terá limites essa cooperação sem limites que tinha sido anunciada? Ou não? Há quem diga que a China pode estar a perder já um pouco a paciência com o decorrer e a demora desta operação militar especial russa e que possa não estar tão interessada já nesta guerra. Outros defendem o contrário, que realmente a China tem interesse em afirmar-se com a ajuda da Rússia. Sim, isso sim. Vamos ver, a China... Vamos ver, nós estamos aqui perante gente completamente diferente. São povos completamente diferentes. Costuma-se dizer, tenho paciência de chinês, há quem diga isso. Ou seja, os chineses são pacientes, eles planificam com milhares de anos, se for possível. Eles têm um plano. E o plano deles é tomar o mundo. Agora falam na rota da seda, para facilitar melhor, para comprar. Mas eles o que querem é que seja tudo chinês. Isso é o que eles querem. A Rússia também queria, mas não é tão ambiciosa. A Rússia, se reconstruir a União Soviética com o nome de Czares, ou Czar, ou Império, ou qualquer coisa, já fica mais satisfeita. Mas isso depois é antagónico com os interesses da China. Num futuro longínquo, não é? Mas a Rússia não pensa tão longe como a China. Portanto, num futuro próximo, há interesses em comum. Porque a China não quer tomar conta da Rússia. Num futuro longínquo, sim, não tenho dúvidas nenhumas que quer. Agora, neste momento, isso serve-lhe. A Rússia também pensa que quer, mas não quer ter mais domínio do que aquilo que tem, e então precisa do apoio da China. Portanto, há aqui um encosto, vamos dizer que há um encosto de interesses aqui momentâneos, que dura enquanto dura, mas que a Rússia tem uma guerra aberta com a Ucrânia. A China não tem guerra aberta com ninguém, tem ali umas coisas, tem ali umas arruaças com as Filipinas agora, por causa de umas ilhas artificiais, umas coisas vai para lá armando, umas coisinhas, tem com Taiwan, enfim, depois está lá aquele barraquinha, se me é permitido, que eu gosto muito do termo, da Coreia do Norte, que lá são uns mísseis e umas coisas, mas a potência daquela região, quem manda ali é a China, não é? Portanto, é a potência da China. E isso, não há dúvida nenhuma que, nesta situação, uma guerra na Europa, com estas arruaças, estas escaramuças na zona chinesa, há todo o interesse em haver aqui um interesse, um acordo pleno, se assim quisermos, do ponto de vista militar, disfarçado. Uns drones, umas coisas, umas peças, umas coisas de um lado para o outro, e num aspecto comercial, porque a China interessa-lhe expandir para ter mercado, a Rússia é um mercado significativo, e o mesmo se passa com a Rússia, que está hoje com uma economia de guerra, a economia é essa que paralelamente também produz outras coisas, e da própria guerra que os chineses também têm que comprar. E, portanto, há aqui um interesse comum de troca de comerciais. O problema é que os bens transacionáveis têm que se pagar com dinheiro. Claro que o grande mercado é os Estados Unidos, com a economia está a florescer, está a andar mais depressa e a recuperar melhor que a chinesa,
Mas há aqui limitações. Por exemplo, a China, neste momento, está a fazer dumping com os carros elétricos, está a vender-os muito mais baratos no Ocidente, porque são patrocinados pelo Estado chinês. E o que é que os americanos pensam? Com Biden ou com Trump, vão taxá-los. Já se fala em taxas de 100%. Portanto, o carro chega barato, mas é taxado para o dobro nos Estados Unidos, para proteger a indústria americana. Portanto, há aqui toda a vantagem, digamos assim, em haver esta aliança entre a China e a Rússia, que é bem, quanto basta. E depois, já agora é importante, estender isto, aproveitando os BRICS, tudo aquilo que quisermos, todos os tipos, havia danças não alinhados, havia tudo isso, se quisermos, tentar capitalizar para esta, eu chamo-lhe pseudo-unidade, não é? Portanto, os russos puxam umas coisas, como esta agora de Santo Tomé e Príncipe, fazer um entendimento. Os chineses estão a investir muito em África, os russos não têm tanto dinheiro como os chineses, e os outros, porque precisam do dinheiro. A Europa também não financia, os Estados Unidos também não, ou menos, e, portanto, esta é a geopolítica que temos, não é? Portanto, há, de momento, no momento de curto, médio prazo, um grande interesse, quase num acordo pleno em todos os setores entre a China e a Rússia. Entretanto, a leste, precisamente na Ucrânia, para concluirmos o nosso programa, falamos da guerra, a visita do secretário de Estado Antony Blinken a Kiev, que anunciou um financiamento de 2 mil milhões de dólares à Ucrânia, destinado a facilitar a entrega de armas e impulsionar futuros investimentos na base industrial de defesa ucraniana. Entretanto, os russos avançam a leste, na zona de Kharkiv. No sul, a Ucrânia atacou a nova base naval da frota do Mar Negro, situada na Crimeia. Isso aconteceu esta madrugada. O que é que está a acontecer nesta guerra, José Faustino? Será que nós conseguimos compreender? Há mesmo vantagem russa? Não há? O que é que está aqui a acontecer? Não, vamos lá ver. A coisa, como eu aqui tinha dito, isto assim em traços largos, lá está, eu não sou nenhum especialista militar e há aí muitos bons especialistas a falar sobre isso e as pessoas, com certeza, se estiverem atentas, podem ver e ler coisas sobre isso, se interessarem. Em resumo, o que aqui se passa é o seguinte: o apoio ocidental tem existido, mas chega tarde e a más horas. Mais uma vez está a chegar tarde. E o que é que aqui aconteceu? Os russos, na minha opinião, mataram, como se costuma dizer, 2 coelhos com uma só cajadada. Enquanto o apoio, porque foi desbloqueado do apoio americano, teve bloqueado muito tempo no Congresso, como bem sabemos, foi desbloqueado. Ora, é certo que a administração Biden já foi, com certeza, que ia adiantando umas coisas à conta, não é? Por conta, vamos assim dizer, não iam, eventualmente, se não fossem aprovadas, teriam que voltar para trás, sendo aprovadas, seguiram para a frente. Algum adiantamento há. Não se partiu do zero. Mas, de qualquer modo, essa ajuda está muito atrasada. E se todos sabemos isso, os russos também sabem. Está aqui uma oportunidade para os russos, que sabem que os ucranianos têm pouca capacidade de defesa, porque não têm munições, especialmente de obuses, não têm nada, têm menos munições, não é? Têm que poupar as balas, digamos assim. De mísseis, tudo isso, estão muito mal, de equipamento, estão um bocado desfalcados. Depois veio-se agora a descobrir, isto é como tudo, que também as defesas ucranianas não estavam perfeitas, foram mal construídas. Portanto, houve ali alguém que meteu a mão na massa, disse que fazia, mas não fez. E isso facilitou, soube-se depois, a entrada, facilitou o avanço russo, que não foi muito grande, são 200 km². O que aconteceu é que os russos, mais na zona noroeste, provavelmente. Para aí. A zona de Kharkiv, não é? Noroeste. Portanto, avançaram. Noroeste, não, perdão, Nordeste. Sim, Nordeste. Obrigando os ucranianos, porque a frente é muito larga, não é? Se quisermos até dizer, a abri-la ainda mais. Porque o problema é os coisas, Donetsk e aquela situação, que os russos não têm tudo. Têm tudo. E, portanto, a frente é muito grande e eles ainda abriram mais a frente. E obrigaram os ucranianos a deslocar tropas para cima. Claro que, estando a frente menos defendida, como a frente tão larga, com o atraso dos apoios, os russos tinham que ter êxito. É evidente, tinham que ter algum êxito neste avanço. Mas nada do outro mundo, nada que não seja recuperável. Portanto,
A situação no terreno é mais ou menos esta. A situação é esta. Porque Kharkiv aquilo praticamente está destruído, são questões estratégicas, são pontos estratégicos, andamos ali à volta de aldeias, terras, uns mais elevados geograficamente, né? O terreno, a orologia do terreno, e é isso que se anda ali a passar. Agora, há aqui um ponto, na minha opinião... Para concluirmos então, sim. Sim, para concluir, há aqui um ponto que importa falar para o futuro. Talvez para a semana possa falar. Porque o material está a chegar à Ucrânia. E os russos não conseguem arranjar maneira, têm informadores, têm tudo, mas isso tem-se cobrado todas essas redes de espionagem e o material consegue lá chegar. Agora, resta saber uma coisa. Os americanos foram ousados e mandaram mísseis de longo alcance, daqueles que chegam mesmo a Moscou, se for preciso. E dizem aos ucranianos, e isto aqui é que é uma grande diferença, bom, vocês agora vão receber material que dá para chegar à Rússia, mas com alguma parcimónia. Como aqui disse, o chanceler alemão está borrado de medo, vá-se lá saber porquê, não lhes quer dar os tais mísseis Taurus, são os tais que têm esse alcance. Os americanos chamam-se outro nome. É evidente, e eu acredito, porque Zelensky tem-se de facto mostrado um grande estadista. Eu não acredito que Zelensky, que já foi vítima de vários atentados, agora recentemente foi mais um, não acredito que Zelensky queira com um míssil atingir Putin no Kremlin. Não acredito nisso. Mas acredito numa coisa. Acredito que Zelensky vai dar ordens, com certeza, para, tendo os mísseis, atingir os pontos de partida dos ataques. Porque esta ofensiva toda russa tem sido apoiada em bombardeamentos aéreos e em fogo de artilharia que é disparada do território russo. Portanto, a Ucrânia tem todo o direito, como eu sempre disse desde o princípio, a atacar os pontos de origem do ataque de onde eles são atacados. Não é só Belgorod, como é que se chama aquela? Belgorod, que está ali perto. Eles têm, de onde parte é que aquilo tem que ser. Eles já fizeram isso na Crimeia, mas isso acaba por ser um território deles próprios. De qualquer modo, é isso que resta saber como é que vai funcionar. Depois, há um outro problema também relacionado com este, que eu acho que se resolverá. Não há dúvida nenhuma que a Ucrânia precisa para Kharkiv, pelo menos, de mais 2 conjuntos de Patriots e provavelmente noutros sítios. Portanto, a defesa antiaérea é fundamental para a Ucrânia. Fazemos fé que no mês de, o mais tardar até julho, que todo esse material se encontre na Ucrânia. E aí acabam as possibilidades, suponho eu, de grandes avanços, de grandes êxitos russos. Entrar-se-á, muito provavelmente, no novo impasse. No novo impasse. Fica a análise feita nesta revista da semana por José Faustino, o meu nome é Luís Matias e chegamos assim ao final do programa desta semana. De hoje, 8 dias, cá estaremos. Sempre sexta-feira às 18 horas, sábado às 14, quando quiser ver e ouvir em www.dnfm.com. Também pode subscrever o canal da DNFM no YouTube. Tenha a continuação de uma boa tarde.